Para ilustrar mais um padrão de projeto, vamos agora mostrar passo a passo a aplicação do padrão de projeto Abstract Factory. Quando a gente estava estudando a parte de DDD, a gente chegou a utilizar o padrão Factory na modelagem do Teaching Assistant, com o objetivo principalmente de criar uma lista de alunos lida a partir de uma determinada planilha. Como essa leitura da planilha era complexa, a gente resolveu colocar isso numa classe específica, uma fábrica de Student List para criar essa lista a partir da leitura da planilha. Só que aqui a gente vai estender um pouco essa ideia, trazendo mais abstração para esse padrão de projeto, que é o que a gente chama de Abstract Factory. Então, para ilustrar as principais ideias associadas a esse padrão, vamos considerar o exemplo aqui de um sistema que, de novo, tem uma planilha aí onde eu tenho as disciplinas e os professores alocados para ministrar cada uma dessas disciplinas, e esse meu sistema gera um arquivo HTML como esse que a gente está vendo aí no lado esquerdo da figura, onde tem para cada professor a sua carga de ensino e as disciplinas que ele vai ministrar no determinado semestre. Então a gente precisa ler essa planilha Excel que tem informações básicas da alocação e a partir dessa planilha gerar o relatório HTML que tem essa carga por professor, a alocação por professor e as disciplinas alocadas para cada professor. Para fazer isso, para implementar esse sistema, a ideia é usar uma API que possa ler a planilha Excel, que permita a gente ler a planilha Excel. No caso aí a gente vai usar essa API JavaPoy, que ela tem classes que representam conceitos associados a uma planilha Excel, como linhas, colunas, células e assim por diante, e métodos que permitem que a gente crie esses objetos a partir de uma leitura de uma planilha Excel. Então a gente vai querer usar isso. No caso, como essa API ela é específica, ela está sendo escolhida agora na ocasião, mas eventualmente a gente pode querer mudar para uma API que seja melhor do que essa, é interessante reduzir o acoplamento para a API. Então, essa dependência do código que você vai escrever para o código fornecido por uma determinada API, é interessante reduzir essa dependência para que mudanças na API não afetem tanto o seu código. Por outro lado também, a criação desse objeto, a alocação de disciplinas que a gente vai criar a partir da leitura da planilha, ele não é simples. Então eu tenho que varrer toda a planilha, ler várias células da planilha e com base nisso criar a alocação que vai servir de base para gerar o relatório HTML, que é o objetivo final desse projeto. E como essa criação também depende do formato da planilha, se é Excel ou se é um CSV, ou eventualmente um Excel com linhas e colunas representando conceitos diferentes. Então é importante isolar o código de criação desse objeto. Então isso é o que a gente obtém com o padrão Factory, que é o mesmo que a gente usou anteriormente na modelagem do Teaching Assistant para representar a criação de uma lista de alunos. Então aqui a gente tem um cliente que seria qualquer outra classe do sistema, poderia ser interface gráfica, uma classe da interface gráfica, mas qualquer outra classe do sistema que solicita essa leitura da planilha para ela criar o relatório. Então esse client aí é uma classe que tem como responsabilidade criar o relatório HTML. Para isso ele precisa acessar a planilha, né? Então ao invés da gente ter esse código dentro da classe client, o que a gente faz é esse código de leitura da planilha, ele é localizado nessa classe Excel Allocation Factory. E ela tem um método getAllocation, que recebe, por exemplo, o nome do arquivo a ser lido, configuração das linhas e colunas desse arquivo, dessa planilha, e acessando a biblioteca JavaPoy, ele consegue ler o arquivo Excel e aí montar o objeto allocation, que é repassado para o cliente. O que a gente faz aí, através da transferência desse código que poderia estar em client
para dentro dessa classe Excel Allocation Factory é reduzir o acoplamento. Então o nosso código, o código que está nessa classe cliente, não depende tanto dos detalhes de JavaPoy, ele depende agora dos detalhes de Excel Allocation Factory. Em particular, ele depende dessa interface getAllocation e do objeto retornado por ela, que é da classe Allocation. Então, reduzindo esse acoplamento, o código do cliente fica menos sensível a mudanças de API ou na própria estrutura da API. A gente isola e esconde esse código que lida com as complexidades da criação dos objetos, da leitura do arquivo, do entendimento do formato do arquivo e toda essa dependência do JavaPoy, a gente isola e esconde isso dentro da classe Excel Allocation Factory. Então qualquer mudança agora no JavaPoy ou mesmo nesse algoritmo, na forma como o arquivo é lido para criar o objeto allocation, tudo isso agora, se mudar, o impacto fica concentrado na classe Excel Allocation Factory, ele não sobe para a classe cliente. Então aí a outra seta que está mostrando a dependência de Excel Allocation Factory para Allocation é porque a Factory cria um objeto Allocation e a dependência de cliente para Allocation é porque o cliente recebe esse objeto Allocation e vai invocar métodos em cima dele. Tá? Então isso resolve esse problema de alto acoplamento e de forte dependência de bibliotecas, né, que a gente teria se não tivesse adotando o padrão Factory. Mas mesmo assim é interessante em algumas situações a gente ter um pouco mais de flexibilidade e dar suporte a diferentes formas de ler essas informações da alocação. Então aí o nosso cliente, o nosso código na classe cliente está amarrado a ler apenas planilhas Excel com informações da alocação. Se a gente quiser ter a flexibilidade de ler alocações armazenadas em outros formatos de arquivo que não Excel, é interessante a gente ir para o padrão Abstract Factory, que basicamente o que é que ele faz em relação ao anterior, ele introduz uma classe abstrata, uma interface aqui no meio do caminho entre o cliente e o Excel Allocation Factory. Com essa classe abstrata ou interface que é implementada por Excel Allocation Factory, a gente pode implementar de outras formas ela. Então aí a gente ilustra mais no canto esquerdo a implementação de uma factory que lê os arquivos escritos em formatos JSON. Então agora o nosso cliente ele está apto a funcionar tanto com uma fábrica que cria objetos allocation a partir da leitura de arquivos JSON, quanto a partir de arquivos Excel, porque a gente tem duas implementações da mesma interface, da mesma classe abstrata que a gente introduziu através desse padrão Abstract Factory. Então, do mesmo jeito que o Excel Allocation Factory tem uma dependência para o POI, o JSON poderia ter uma dependência para uma API que lê JSON, ou mesmo esse JSON Allocation Factory fazer tudo internamente, implementar toda essa leitura do código sem uma API, como está ilustrado aí na figura. Mas o que importa é que mudanças nesse código de leitura do arquivo JSON não vão impactar o cliente, eles vão ficar retidos aí por essa interface que está escondendo os detalhes de implementação e as possíveis formas de implementar o acesso ao arquivo. Então, dessa maneira, a gente dá suporte a lógicas diferentes e dependências diferentes necessárias para criar o objeto allocation. Então a gente pode até ir um pouco a mais, numa versão mais avançada do padrão Abstract Factory, onde a gente abstrai também detalhes sobre o objeto a ser criado. Então aí nos dois casos a gente está assumindo que tanto o Excel Allocation Factory quanto o JSON Allocation Factory criaria objetos allocation, apesar de não estar aí na figura por simplicidade aparecendo uma dependência de JSON Allocation Factory para allocation, vocês podem considerar que ela existe.
Mas se eu não quero essa dependência do mesmo objeto allocation, as mesmas características de implementação dessa classe allocation para os dois tipos de fábrica, se eu quero variar estruturas de dados ou detalhes da implementação desse objeto allocation, ter implementações diferentes da allocation para cada factory, então eu posso estender ainda essa ideia do Abstract Factory, colocando também agora uma interface ou uma classe abstrata que vocês estão vendo aí no topo da figura, chamado Abstract Allocation. Então agora o que a gente está representando é o JSON Allocation Factory. Ele cria de fato um objeto concreto da classe JSON Allocation, que é uma classe concreta, que ou implementa a interface Abstract Allocation ou herda da classe abstrata Abstract Allocation, depende de como a gente escolher a implementação desse Abstract Allocation, se como interface ou se como classe abstrata. E o Excel Allocation Factory agora ele cria um objeto da classe concreta Excel Allocation e ela implementa a interface Abstract Allocation, herda da classe abstrata Abstract Allocation. Então aí a gente tem a solução completa do padrão de projeto Abstract Factory, onde a interface para a criação do objeto ela é abstraída através do Abstract Allocation Factory, mas a gente também abstraiu os detalhes da implementação do objeto criado pela fábrica, né? Então agora com esse Abstract Allocation a gente abstrai os detalhes específicos da criação dos objetos allocations criados pelas fábricas, se isso for necessário. De maneira similar, essa solução de fábricas abstratas poderia ser aplicada também no Teaching Assistant. Então a gente criou aí, como vocês podem ver no canto esquerdo superior da figura, esse Student List Import, que é uma classe fábrica, que é responsável por ler uma planilha que contém dados sobre vários alunos, e a lógica dessa classe lê todas as informações dos alunos que aparecem nessa planilha, cria vários objetos alunos e cria um objeto Student List contendo todos esses alunos, e esse objeto é retornado para os services. Então aí, nessa solução, a gente tem uma fábrica puramente concreta, não abstrata, né? Mas se a gente quiser, de novo, a flexibilidade de ler esse arquivo com as informações do aluno em diferentes formatos, a gente pode partir para uma solução de fábrica abstrata, como a gente acabou de ilustrar.